Aqui é bodybuilder, porra! Vai subir a árvore, caralho, porra! Olha o homem ali! Pô, é 13, porra! Caralho, subir a árvore, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera! O cara fala tanto de mim que eu sempre erro a abertura e o cara mesmo tá errando. Olha só, porque o episódio é 13 você tem que fazer isso. É 13, porra! A abertura é essa aqui, cara. Pô! Sala 2, à direita. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala 2. Eu sou o Marcelo e não é porque eu gosto de sociologia, é porque eu sou comunista. Aqui é o Marcel e minha vizinhança precisa de um Homem-Aranha. Então, acho que feitas as apresentações, nós vamos falar o tema de hoje, Marcelo. Qual será o tema? Vamos falar sobre a sociologia no mundo dos super-heróis, né, meu querido? Exato, como as pessoas sabem, pelo menos as pessoas que nos acompanham, nós dois somos estudantes de Direito e dentro de nossas matérias está a Sociologia, cuja qual é uma das minhas matérias favoritas e meu objeto de estudo preferido, cujo qual terminará a ser minha pós-graduação. Então, por que não fazermos um podcast sobre algo que amamos tanto, tão importante que as pessoas desprezam? E como o Jovem Nerd fala de ciência, por que não falar de humanas? Exatamente, a gente tem que fazer esse contraponto. Porque é muito legal a gente ver esse contexto, ainda mais na situação atual, né, da Guerra Civil, e que passou aí de uns tempos, que a questão do super-herói é muito criticada, né? Então a gente vai fazer um programa falando não só sobre isso, mas sobre todos os tipos de super-heróis, pelo menos nessa primeira parte, faltando alguma outra coisa, ou novos temas surgindo, a gente vai fazer uma parte 2 e vamos analisar completamente esses conceitos. E esse podcast também é para aquelas pessoas que acreditam que super-heróis são coisas supérfluas, coisas que não trazem nada pela vida, mas não conseguem enxergar além do contexto. Toda uma profundidade, né, em cada um deles. Exato. Sem mais delongas, vamos aos nossos comerciais. Para vocês que acompanham o Sala 2 há um tempo, eu acho que vocês sabem que além de um canal no YouTube, nós somos uma página no Facebook, temos nosso Instagram, temos nosso Twitter e temos nosso site. Todo dia, de segunda a sexta, sai algo novo no site. Sempre estamos postando imagens ou coisas ou teorias ou vídeos na nossa página no Facebook. Curtam-nos no Instagram para mais informações. Exatamente, o nosso site que já tem aí quase um mês de vida e tá indo muito bem, a gente fica muito feliz com isso. A página que tem crescido, né, já passamos de 250 curtidas. O próprio canal, né, já tá com 28 inscritos, então eu peço, por favor, para vocês se inscreverem se vocês gostam do nosso conteúdo. E por falar em conteúdo, a gente conseguiu agregar mais uma coisa ao nosso canal do Sala 2. O que é, meu querido amigo Marcelo? Além dos nafilas de séries e de mangá, além do nosso programa semanal em podcast, nós temos agora um programa em vídeo. Quase um vlog, né? Quase um vlog, só que mais legal. Muito mais legal. Em resposta às pessoas que reclamavam da duração do nosso programa, ou então da chatice de ter só escutar e não ver nada, hoje eu tô na sociologia, eu tô falando palavras difíceis, meu Deus. Ah, velho, a gente decidiu fazer esse conteúdo mais rápido, né? No primeiro episódio até que deu uns 20 minutos, mas é porque a gente se apresentou, a gente falou outras coisas além do tema, e a gente quer fazer isso toda segunda-feira, né? E vai ter no canal um programa, né, nosso querido Barba Falada, que a gente vai comentar sobre algum assunto, né, relacionado ao mundo nerd, cultura em geral, que a gente queira abordar. E são vídeos mais rápidos, né? Mais 10 minutos, no máximo, assim, estourando 20 minutos. E eu e Marcelo parecemos com o nosso rostinho lindo, num cenário muito bacana, fabricado aqui na residência do nosso querido amigo Marcelo. Taquara Productions. E a gente vai estar aí semanalmente alegrando o povo na hora do almoço, né? Pra você que gosta de ir aí assistir, comer, assistindo uma coisa no PC, que nem eu faço, tá aí agora um conteúdo pra você toda segunda-feira, o Barba Falada, nosso programa em vídeo. Exato, e fechamos nosso horário, porque segunda-feira temos o Barba Falada, terça-feira tem o Na Fila Mangá, quarta você tem o Cast Joia, quinta você tem o podcast e sexta temos o Na Fila Série. Ou seja, tem conteúdo pra dar e vender. E falando em Cast Joia, nós temos que falar do melhor cinema do Rio de Janeiro. É, com certeza, nosso querido parceiro já consagradíssimo aqui no Sala 2, que é o Cine Joia. Cine Joia, que como falamos muitas vezes, onde você pode ver filmes clássicos, como O Estranho no Ninho ou Scott Pilgrim. Scott Pilgrim não é tão clássico, mas é um excelente filme. É um filme que já passou, né, e você que não conseguiu ver no cinema, pode assistir lá. Por quanto, Marcelo? Ah, por quanto? É mais barato que a passagem de ônibus carioca, cara. Por apenas R$4 você pode assistir essas sessões específicas, né, dos filmes mais antigos. E se você quiser um filme mais atual, ou até os filmes
mais indie, né, ou mais underground que eles passam, é apenas R$10 a meia e 20 a inteira. Sem falar que todas as refeições de pipoca, coisas que você pode consumir lá dentro, são extremamente baratas, né, comparado aos outros cinemas do mercado em geral. Com certeza. Além de uma excelente qualidade de equipe e de assistência, eles também têm uma excelente, como posso falar, atmosfera na hora de espera. Né? Caraca, até rimou, olha só. Ó, o cara tá muito filósofo hoje, né, cara? Hoje, o cara já tem um dia. TCC pronto já pra enviar, o cara tá mestrado. Já fumei meu back antes de chegar aqui. Ih, rapaz, hoje Rapaz, faz isso não. Não. Nós não estudamos filosofia, só sociologia. Brincadeira. Brincadeiras à parte. E ele é o Cine Joia tá localizado num local de fácil encontro aqui na freguesia do Rio de Janeiro, né? Um bairro nobre aqui do Rio, mas que não tem exatamente cinema, né? A galera tem sempre que se limitar à Barra, quem mora na Zona Oeste, ou em Jacarepaguá. Então o Cine Joia, ele é uma alternativa muito boa para quem mora nos arredores da freguesia, ou para quem não quer ter que encarar trânsito, ir pra Barra, e que lá é tudo um pouco mais caro, então... tá localizado no Rio Shopping aqui na freguesia. A gente tá deixando aí na descrição do vídeo do podcast do YouTube a página do Facebook deles, né, que postam todos os filmes que vão passar no Cine Club. A gente também tem postado sempre que tem alguma coisa interessante. Os Cine Clubs estão lá na nossa página, então curta também. E é isso, né? Não deixe de curtir a nossa página, principalmente porque teremos uma grande surpresa, né, Marcelo? Exato. E qual surpresa é essa, Marcel? Bem, pra quem já acompanhou a gente antes e quem não assistiu a gente vai explicar, a gente fez, nesse último mês de abril, um sorteio relacionado ao Guerra Civil, né, o Capitão América. A gente sorteou 5 pares de ingressos, né, pra uma galera que queria ver o filme lá no Cine Joia, totalmente de graça, você só tinha que compartilhar a imagem, curtir as páginas propriamente ditas. E a gente tá refazendo esse sorteio agora pro mês de maio com a nossa querida mais nova estreia do Mundo Nerd no cinema, que é Apocalipse de X-Men. Então já sabe, o esquema é o seguinte: curte lá a página, você vai ter só que compartilhar a imagem marcando amigo e curtir a nossa página e a do Cine Joia. Então é um negócio muito fácil, você pode concorrer aí, já temos, se eu não me engano, 2 semanas de antecedência. Dê uma olhada lá pra ter certeza, tá bom? E não esqueça de ler o regulamento certinho. E vamos ao episódio. Vamos nessa. Senhor Marcel, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei querendo ser professor, porque eu vi que eu sempre quis ser professor, só que ser professor no Brasil hoje em dia é uma profissão muito ingrata, porque você atura muita coisa, você tem muito trabalho e você recebe relativamente muito pouco. As pessoas que recebem mais nessa área, elas já têm mais uma experiência, já tem tipo um doutorado, então já tem, entendeu? Já tem toda uma bagagem, né? Teve que ter todo um aprofundamento de conteúdo, de estudo para ser relativamente bem, ter uma vida boa sendo professor, né? Eu já pensei também em ser professor, eu sempre fui muito apaixonado por história, né? E eu já também pensei em seguir a carreira acadêmica, né? Quem sabe um dia eu volto a essa ideia, mas eu entendo perfeitamente o seu ponto, Marcelo. Como a profissão de professor não é muito bem reconhecida, eu não tenho esse tempo de esperar eu ter um doutorado para poder ganhar dinheiro, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade do mundo. Nós vivemos numa sociedade capitalista e nós precisamos de dinheiro para viver. Então, eu fui pesquisar qual era a matéria que mais ganhava dinheiro, assim, os acadêmicos, e o direito ganhou, ele está em primeiro lugar nas profissões que mais ganham dinheiro. E eu gosto muito de história também, é uma das matérias que eu queria ser professor, e direito tem muita história. Então eu, ainda mais influenciado pelo nosso querido Marcel, que já está na universidade, calhou de eu ir fazer direito. Enquanto eu fazia o curso, eu ainda estou fazendo, obviamente, eu me apaixonei por sociologia, cara. Sinceramente, é uma matéria incrível, é uma matéria muito incrível, e é muito pouco percebida por nós. É uma das matérias mais importantes a se saber. Todas as pessoas deviam saber pelo menos um pouco de sociologia para poder entender
Eu acho que se as pessoas soubessem mais sociologia, elas conseguiriam viver em harmonia melhor com a sociedade. Porque, infelizmente, a sociedade que vivemos hoje em dia é uma sociedade muito individualista. E como estudamos em sociologia, quando você pensa em um indivíduo só e não no contexto geral, você realmente está atacando o modo de vida e a sociedade padrão. E querendo ou não, a sociedade, por mais que ela seja preconceituosa ou o que você achar que ela é um mal necessário. Porque se você tendo a amostra do que é uma sociedade, você não tem como contê-la. E se você não tem como contê-la, você causa desordem. E com desordem todo mundo morre. Essa é a grande realidade. Por gostar muito de sociologia, eu comecei a estudar, obviamente, para passar nas provas. E também por gosto. E eu comecei a ver uma série de semelhanças no estudo sociológico com coisas que eu via em lugares como quadrinhos, etc. E nós desenvolvemos esse tema de super-heróis e a sociologia porque realmente é uma parada que deve ser falada, uma parada que deve ser pensada. Porque ciências, como as ciências sociais, são ciências que servem para você pensar conforme o que você está aderido, o que você reflete na tua vida. Então, se a coisa que mais fazemos é ler quadrinhos e ver filmes, por que não aderir isso à sociologia? Exatamente. É bem interessante a gente já explicar pra galera que ainda não tem conhecimento básico, até um pouquinho maior sobre sociologia, é que ela, por exemplo, quase toda área acadêmica, qualquer tipo de estudo, você não tem um pensamento correto. Você tem interpretações de autores, de estudiosos, de outras pessoas que observam a sociedade, né? A sociologia é o estudo da sociedade, observam ela e vão dando as suas ideias, as suas opiniões, e várias pessoas adotam diversos tipos de ideias nos seus estudos e até dentro da sua ideologia, entendeu? Então, vários super-heróis têm diversos contextos sociológicos sendo aplicados neles, ou então um específico, um sendo diferente do outro, um sendo igual ao outro. Então, é tão interessante a gente ver isso, não só no mundo dos super-heróis, mas no mundo real e no mundo da ficção, ou da cultura que a gente gosta, sendo colocado ali, que a gente achou essencial falar disso, sabe? É um negócio muito, muito interessante. Você pode até reclamar que, por exemplo, você não concorda com o socialismo, por exemplo. Muita gente não concorda com o capitalismo. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o Weber, que é pai do capitalismo moderno, assim, ele foi a pessoa que desenvolveu toda a teoria capitalista na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele, para desenvolver essa teoria, leu Marx, cara. Ele foi inspirado por Marx, ele foi como uma resposta para Marx. Então, se você pensar bem, o capitalismo moderno, ele surgiu do socialismo. A gente tem de aperfeiçoar uma coisa ou outra, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito fã, assim, das ideias socialistas e comunistas, mas eu antes mesmo de estudar sociologia, eu procurei entender o que era o conceito, né? Eu li os livros do Marx e tal. Com certeza, para você ter opinião sobre algo, você tem que ter uma base sobre isso. Exatamente, antes de você sair falando, dando sua opinião, você tem que ter, pelo menos na minha interpretação, o conhecimento nas suas mãos, sabe? Você tem que entender todos os pontos, você tem que se sentir no lugar das pessoas que criaram essa ideia, no contexto que ela foi criada, né? Vale lembrar que vários desses autores já viveram há muitos anos atrás, então a sociedade mesmo era totalmente diferente. Com certeza. E não seja preconceituoso, sabe? Esteja aberto a ouvir opiniões. Exato, e ainda mais no universo nerd, onde o que mais temos é fanboys, ouvir opiniões é muito importante. Fanatismo hardcore, né, velho? E antes que você diga por nós não concordarmos com o socialismo, nós estamos errados, tanto eu quanto o Marcel lemos o Manifesto Comunista inteiro. Então a gente tem base pra discordar, entendeu? Além disso, a gente conhece as outras interpretações, né? Com certeza. Porque, como a gente falou, a própria ciência, os próprios conceitos vão mudando com o tempo. Então, eu acho que é interessante, depois desse mini monólogo, eu introduzir pra vocês o que é a sociologia, né? Sociologia é uma matéria, é uma ciência social, né? Assim como a filosofia, a história, tudo isso é impregnado na sociologia. É o lado das humanas, da piadinha lá do que você vai fazer na faculdade aí, pra quem tá no terceiro, no ensino médio geral. Tem aquele lado, exatas e humanas e biológicas. Então a gente é mais de humanas, né? E a sociologia, muita gente compara ela com a filosofia, mas eu acho elas muito diferentes, porque a filosofia é o pensamento da existência, são as perguntas muito mais complexas. E não tem como você provar o que você desenvolve na filosofia. Até alguns casos tem, mas a maioria não. Por exemplo, a existência de Deus é um caso filosófico. E como você prova que Deus existe e como você prova que ele não existe? Não tem como provar, é questão de fé. Então a filosofia não tem essa parada empírica de você ter
ter um pensamento e depois você ter uma resolução para provar isso. Já a sociologia tem sim, porque como é o estudo da sociedade, você tem dados da sociedade para poder provar teorias suas, por exemplo. Durkheim. Durkheim desenvolveu uma obra chamada O Suicídio. Nessa obra, ele desenvolveu a questão do fato social, que é a sociedade influenciando no indivíduo. Ele prova isso utilizando o maior ato individual do mundo, que é um suicídio. O suicídio provavelmente é o ato mais individual, porque, por exemplo, não tem como a pessoa mandar você se matar. Às vezes é uma decisão muito sua, entendeu? É uma parada, é um super ato seu. Então ele pega esse acontecimento, que teoricamente seria o ato mais individual do mundo, e faz uma série de estudos e análises e pesquisas para provar que até mesmo o suicídio, que, como eu falei, podia ser o ato mais individual de todos, ele tem muita influência da sociedade onde ele vive. Sociedades onde, por exemplo, são mais rigorosas, a taxa de suicídio são maiores, ou sociedades que estão passando por problemas com o governo ou com a economia, a taxa de suicídio são maiores. O maior exemplo desse último exemplo seu, olha só, o maior exemplo do último exemplo, é a crise de 29, né? Com certeza. Onde a Bolsa Americana faliu, aquilo ali foi um show de suicídio. Então você pensa que, por exemplo, ele pegou uma teoria, ele comprovou isso através de uma pesquisa e conseguiu jogar isso, e a gente lê isso hoje em dia em forma de dados. Já a filosofia não tem como ter essa parada. Então o primeiro ponto é que a sociologia e a filosofia têm essa diferença. E a sociologia, como o nome diz, ela é o estudo da sociedade, do que leva o indivíduo a fazer as coisas, por que o indivíduo é daquele jeito, por que a sociedade é dividida daquele jeito, o que acontece na sociedade. Será que a sociedade é mais importante que o indivíduo ou o indivíduo é mais importante que a sociedade? Então, em muitos casos, a sociologia ela anda de lado com a psicologia. Apesar de serem opostas, elas são duas faces da mesma moeda, entendeu? Mesmo a sociologia, ela pensando no geral e a psicologia num indivíduo só, sem uma, a outra não teria como se desenvolver totalmente. Eu diria que são pilares que estão muito relacionados e assim, fundamentais. A história, a sociologia, o direito e a filosofia. E conjunto ali também com a psicologia. Por que a sociologia é importante, Marcel? Por quê? Porque é graças à sociologia que a gente pensa no porquê das nossas atitudes. Por exemplo, vamos lá. Eu saio para comprar um pão. Vamos dizer, Marcelo vai comprar pão. E ele vê uma pessoa na rua. E de repente ele é atingido por uma vontade enorme de matar essa pessoa do nada. Ele vai lá e mata a pessoa. Essa atitude, ela é errada pro Marcelo? Não. Marcelo acha que tá certo matando a pessoa por motivo nenhum. Mas ela é errada pra outra pessoa? Porque ela morreu. Ela sofreu uma ação que ela não decidiu se ela queria ou não. Então, como essa atitude poderia ter sido evitada? Se o Marcelo tivesse pensado como sociedade, será que valeria a pena matar uma pessoa por nada? Então, são esse tipo de discussões que a sociologia busca trazer para o mundo real. E por isso que ela é muito importante para o próprio direito, porque o direito, na verdade, é um conjunto de pensamentos sociológicos do porquê você tem que fazer isso, do porquê você não deve fazer aquilo, entendeu? E então, já sintetizando tudo isso, é interessante a gente aplicar isso já ao mundo dos super-heróis, mas antes de entrar exatamente nos super-heróis em si, você tem que pensar o que é um super-herói na questão do conceito, né? Normalmente um herói é um ser que tem uma atitude de grande coragem, né? No caso, a gente sempre tem esses exemplos que eu vi em vários desenhos e coisas da minha infância, que o herói é, por exemplo, um policial, um bombeiro, aquele homem, aquele ser que é dotado de uma coragem maior que a dos outros, pra ir usar da sua vida em favor da outra, né? Você arriscar a sua vida em busca do salvamento de outras pessoas ou de outras pessoas, né? Então, esse é um herói. E no caso dos super-heróis, é exatamente a mesma coisa, sendo que eles possuem um superpoder. Ou então alguma super habilidade, como no caso é o Batman, no caso é o Homem de Ferro, que não tem um poder extremamente poderoso, mas utiliza das suas habilidades que são sobre-humanas. E esse conceito é bem interessante a gente ver ele sendo aplicado, né? Porque aí, ok, a gente tem os super-heróis, mas como é que eles vão atuar e o que pode causar a influência deles numa sociedade? Com certeza. O mais interessante de todos pra mim, cara, de conceito sociológico, ele tem até livro baseado nessas teorias, é o Batman, né, cara? O Batman, ele
ele e Gotham no geral, né? Mas antes de falar de Gotham, eu acho interessante falar do Batman, que é uma coisa que pode ser replicada em quase todo super-herói. O Batman, ele veio pra defender a cidade dele, utilizando da sua máscara, do seu manto de Batman como um símbolo, tá certo? É bem legal que eu já vi isso sendo explorado em outras mídias, até nas histórias do Batman. Por existir o Batman, por causa disso, passa a possibilidade de existir vilões também mascarados, entendeu? Ele é o estopim dessa onda de vilões meio que, além de habilidosos, né, meio que absurdos. No caso do Coringa, Duas Caras, até aqueles vilões mais galhofas como o Vagalume, o Morcego Humano, todos eles não existiriam sem existir o Batman. E é bem legal ver isso também no Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha tem todos esses vilões animalescos, né? O Abutre, o Rino, o Escorpião, todos eles se baseiam no, poxa, tem um herói que tá mascarado usando poderes, então eu vou usar isso pro mal. E é interessante ver esse paralelo, né? Exatamente, entre o herói e o vilão. E é bem interessante ver isso sendo totalmente demonstrado no Cavaleiro das Trevas, né? No momento em que o Batman ressurge no mundo, o Coringa também ressurge no mundo. Com certeza, são forças opostas que existem inertes a uma outra, né? Exatamente. Uma depende totalmente da outra, sabe? Se uma levantar, a outra levanta junto. Da mesma forma que se fosse o Coringa voltasse a atacar Gotham depois de 20 anos, o Batman ia voltar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E é engraçado porque, como o Marcel, ele citou Gotham é o maior exemplo, pra mim, o maior exemplo sociológico dentro do universo de quadrinhos. Por quê? Gotham é uma cidade totalmente deturpada em quesito de filosofia de existência. Provavelmente 90% da população de Gotham são bandidos. Ela realmente vive no pecado, assim como Sin City, né? Ela tem, pelo menos não em histórias do Batman normais, mas em histórias, por exemplo, do Frank Miller, você vê que tem prostituição, tem venda de drogas. Ela é realmente o lixo do lixo. É uma cidade banhada em caos, né? Eu acho que ela é até um estereótipo conceitual da cidade que precisa de um protetor, entendeu? Ela chega a ser tão absurda que, cara, nenhum ser normal ia conseguir melhorar aquilo. Com certeza. Aí você pensa, por exemplo, esse é o meio. Em sociologia tem muito o meio influencia o indivíduo. Então você pensa, o meio é Gotham. Gotham é um meio da sacanagem, da putaria, da morte, do roubo, do lixo da humanidade. Então você pega um indivíduo, uma pequena criança, ela vai ver aquilo tudo e influenciada por aquilo, ela pode se tornar um vilão. Isso muita gente usa como... os direitos humanos usam muito como argumento para dizer que as pessoas, os bandidos, os ladrões, são influenciados pela sociedade, não é? Mas por outro lado, você tem o mesmo meio, uma criança, um indivíduo, não importando se é uma criança rica, porque se fosse uma criança rica poderia também cair no pecado da cidade. E ela vê aquilo tudo e fala, não, eu não vou ser igual a eles, eu vou curar todos eles, entre aspas, né? Eu vou curar essa cidade. E daí surge o Batman. Então você tem o mesmo meio, criando dois opostos, que é a justiça, a luz e as trevas, o mal e o bem. Ela consegue criar os dois ao mesmo tempo. Então você vê que não somente é a sociedade que influencia o indivíduo, mas o próprio indivíduo que às vezes tem a opção de tomar suas decisões. Isso a gente vê mais claramente na Terra 2, cara. Quem não sabe, quem é o Batman na Terra 2 é o Thomas Wayne. E quem se tornou o Coringa é a Martha Wayne. É de um mesmo meio, de uma mesma ação, que é a morte do filho deles, surgiu dois indivíduos opostos. Então você vê como na psicologia a mentalidade do indivíduo ela prevalece muito sobre o que ele vai se tornar, entendeu? Exatamente. Fazendo um paralelo aí com o mundo real, né, na cidade que a gente vive, o nosso querido Rio de Janeiro, ele não chega a ser tão caótico quanto é, por exemplo, a própria Gotham, né? Mas a gente tem um problema muito sério aqui, isso não é mentira pra ninguém, todo mundo sabe, com a criminalidade, né? A criminalidade no Rio de Janeiro é algo que chega a ser, alguns momentos, né, dependendo da época, chega a ser exorbitante, né? Eu já vivenciei assaltos aqui, eu já fui assaltado, já observei assaltos, e eu já, durante alguns anos da minha vida... Já fiz assaltos. Já fiz assaltos, muito deles, né? Inclusive...
Não, mas assim, eu já passei vários momentos da minha vida em que eu tive mais oportunidades e menos oportunidades. Eu já vivi em bairros mais pobres, já vivi em bairros pobríssimos. E eu tive amizade de todos os tipos. Também. Então, eu consegui sempre observar. Eu sempre observava, né, no caso, as pessoas ao meu redor, no meio que eles estavam, né, o que eles pretendiam do futuro. Já vi muita gente usando de exemplo o lado ruim, né, os próprios parentes ou amigos que foram para a criminalidade e viam futuro naquilo, sabe? Eu tinha um professor de história em que o pai dele, ele tinha um bar, né, numa região mais pobre aqui do Rio, e ele presenciou já assaltantes tomando o bar do pai e tudo mais. Da mesma forma que também a gente tem um certo problema com a força policial, claro, eu tô generalizando um pouco, mas não são todos, né? Que também às vezes não fazem o certo dever, né, de punir os criminosos, ou então correr atrás disso. Aqui é uma sociedade meio com vários tons de cinza, sabe? E também eu já vi muita gente querendo tomar partido do lado policial, querendo lutar contra essa criminalidade. Então, eu acho que são vários fatores não só da sociedade, mas também do contexto familiar, do contexto de exemplo, sabe? E que a pessoa, ela acaba tendo, e isso altera em tudo o pensamento dela pro futuro, sabe? É a gente mesmo, sabe? Inclusive, o que a gente tá falando agora, os nossos argumentos, o fato de a gente não concordar com o socialismo, é fruto do que nós vivenciamos, cara. Todo o nosso pensamento de hoje em dia, por exemplo, da gente concordar com certas coisas, generalizar certas coisas, ser hipócrita em certas coisas, todo mundo é hipócrita, cara. É uma parada que não dá pra fugir. Não tem como você fugir disso. É uma merda. Eu detesto hipocrisia, mas eu tenho que admitir que eu sou um pouco hipócrita. Todos somos. Todos nós, cara, todos nós. Tem algum momento a gente acaba se contradizendo. Com certeza. A gente tem que entender que, cara, o ser humano não é perfeito. A nossa mente está sempre em mudança. Então, uma hora está concordando com isso, outra hora não está concordando com aquilo. A gente normalmente tenta ser conveniente para aquilo que é bom pra gente. A gente é meio egoísta. Eu sou do lado que acredita que o ser humano, ele é o lobo do próprio homem. Ele é extremamente egoísta, ele é extremamente individualista, sabe? Então, no momento que, a gente já viu muita gente fazendo isso, sabe? É totalmente contra o aborto, mas no momento que ela vive uma experiência na pele, sabe? Ela muda radicalmente o pensamento, ou então, no momento que ela tá falando dos outros, sabe? Todo político é corrupto, todo político rouba, mas aí você vai ver a pessoa dar um jeitinho nisso, dar uma pernada na outra, então a gente sempre tenta sendo conveniente para aquilo que é bom pra gente. Nós vivenciamos isso muito perto do impeachment. Ó, nós não estamos colocando nossa posição contra ou a favor do impeachment. Nós estamos sendo neutros nesse podcast. Nossa opinião sobre sim. Essa parte da politicagem vai ficar pra gente. A gente não vai falar. Esse não é o objetivo do episódio. Mas, por exemplo, nós vimos pessoas que são a favor da liberdade homossexual, a favor da liberdade do feminismo, o que também nós não estamos sendo a favor ou contra desse episódio. Nós não estamos botando nenhuma posição agora. São pessoas que, teoricamente, defendem a liberdade do indivíduo. Essa é a frase. Defende a liberdade do indivíduo. A liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de tudo. São pessoas que, por exemplo, que postaram coisas no Facebook que eu vi contra o impeachment, beleza, é a opinião da pessoa. Mas xingando todas as pessoas que estavam a favor do impeachment de energúmenos, de burras, de otárias, de não sei o quê. E elas realmente, como você defende a liberdade do indivíduo, negando a liberdade de expressão do indivíduo, a liberdade de opinião do indivíduo, próximo, né? Negando a opinião do próximo, por mais que você discorde, você não pode falar que a pessoa é burra por causa disso, entendeu? Eu gosto muito do Demolidor, eu sou fãzaço do Demolidor. Eu posso falar que o Demolidor é o melhor herói da Marvel. O Marcel discorda. Eu não vou chamar ele de burro e energúmeno por causa disso, entendeu? Cara, o pior de tudo no mundo, pra mim, que eu já falei com você antes, cara, é o fanatismo, seja de qualquer tipo. No momento que você fica cego e só aceita a sua resposta como a verdadeira, então isso acaba com o ser humano, sabe? Isso aí, você vira uma porta sem tranca, sabe? Só vai viver fechado. Com certeza, e isso limita até a sua inteligência, cara. Porque a inteligência, o pensamento, tudo ao seu redor pode ser uma parada que... Por exemplo, tem muita gente que diz que o que você aprende na escola é inútil. Isso é verdade por um lado, mas é mentira por outro. O que pode ser útil pra você pode ser também inútil pro outro e o contrário, né? E não só isso, cara, mas, por exemplo, você pode aprender coisas com a biologia
que vão te ajudar a entender outra coisa na sociologia, que é uma parada que você gosta, entendeu? Eu acho que se fosse possível, todo mundo tinha que saber de tudo. Conhecimento não é uma parada única, o conhecimento é uma parada que se unifica, então você não tem como saber nada de saber tecnologia sem saber história sem saber coisas sobre informática. Tudo se une, cara, entendeu? Mas a gente tá fugindo do assunto, é melhor a gente não fugir. Voltando pra Gotham aqui, cara, a gente percebe que Gotham, a cidade, o meio, ela influencia não só o Batman, mas também todo mundo ao redor dela, né? Você vê o Gordon na série do Gotham, por exemplo. Ele é um cara que chegou de um jeito e já tá de outra, né? Olha que tá na segunda temporada. Ele já matou vilão, já tá puto, já. E é bem legal que eu gosto do Batman, do conceito do Bruce Wayne ser o filho de Gotham, né? Tem várias interpretações que lidam ele como o príncipe de Gotham. Tem gente que fala porque, claro, ele é o garoto da família mais rica da cidade. Então ele é literalmente o filho de Gotham, primeiro, por ser o filho do casal, né, da família mais poderosa da cidade, mas também é filho de Gotham por ser a personificação da criação da cidade. Com certeza. Sabe? Aquela cidade ali moldou ele de uma forma que não tem jeito. Ele só é o que é por causa disso. Se você pensar bem, os próprios Wayne, não os pais do Bruce, mas as empresas Wayne, são boa parte da culpa de Gotham ser assim, entendeu? Então as empresas Wayne, os Wayne na verdade, eles colheram o que eles plantaram esse tempo todo. Tem muitas histórias que lidam até com o conceito mais antigo da família Wayne em Gotham, né? Tem interpretações até do jogo do Arkham e de outras histórias. Tem, por exemplo, se eu não me engano, no Lima tem que ler na Corte das Corujas. Tem o conceito, por exemplo, do Solomon Wayne, dos descendentes dos Waynes que já moldaram a cidade desde antes. Mas isso é uma outra interpretação da história da família. E se você pensar bem, existem muitos vilões que são criados pela própria existência do Batman, como você falou, mas eles foram criados pelo Batman. Cara, tem aquela história do Coringa, né, que é a interpretação que a gente tende a ser a mais usada e correta dele, né, da origem dele. Que o fato dele ter se tornado o Coringa, além do dia ruim dele, claro, mas assim, o Batman basicamente empurrou ele, né, pra cair naquele tonel de química. Então, ele meio que moldou o Coringa também. Várias pessoas se inspiraram. O Azrael, cara, é o próprio cara que quer ser um vigilante por conta de tudo que ele fez. O próprio Robin, cara. O Robin, ele é criado pelo Batman. Ele tem essa visão do desejo de justiça do Batman. E é legal que os Robins, cara, como são vários Robins, a gente vê cada um deles agindo de uma forma diferente. Você tem o Dick Grayson, né, que é o primeiro Robin, que é de fato um Batman 2. O garoto se tornou asa noturna, ele segue a risco o princípio do Batman. Mas aí você tem o Jason Todd, que virou um vilão. Você tem o Tim Drake, que é um cara mais parcial. E aí você tem o Damon Wayne, que é basicamente outra personificação do meio, né? Da família, no caso, como eu falei. Porque ele viveu com a mãe no meio da Liga dos Assassinos e ele era praticamente um psicopatinho. Exato. E nós temos também a própria Robin do Cavaleiro das Trevas, que ela foi influenciada pela criação do Batman, a volta do Batman. Outro Batman que eu gosto de ver essa interpretação é no filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que, cara, ali eles precisavam exatamente do símbolo naquele filme. Quando o Gotham vai pelos ares e fica tudo ilhado, a galera meio que se inspira sempre no Batman, nas atitudes que ele teve pra instigar essa liberdade, pro bem maior. E o próprio jeito que o Bruce Wayne do filme lida com isso de ser um símbolo, de ter que passar o manto, pra sempre ter esse conceito de justiça do Batman à frente. E nós temos essa parada em todo herói, todo herói. E essa teoria foi introduzida muito melhor pelo Watchman, né? Quem vigia os vigilantes? Será que aquilo que o Batman tá fazendo é verdade? Por exemplo, o Batman não mata nos quadrinhos, mas outros heróis matam. O próprio Superman matou o Coringa no Justice. Será que eles não deveriam pensar se aquela pessoa pode ser consertada? Se ela deve ir pro sistema e voltar com uma pessoa nova? Ou então o contrário? O próprio Dois Caras no Cavaleiro das Trevas, você vê que ele volta uma pessoa nova e depois se deturpa de novo. Esse conceito a gente vê muito no que é o Asilo Arkham, né? Os bandidos do Batman não vão presos, eles vão para um sanatório, para um hospício para ser reformulado. O problema é que lá, se você vê, por exemplo, no Arkham Asylum, cara, o hospício é tão macabro que chega a dar medo ali. Eu não vejo ninguém sendo reparado socialmente e mentalmente, sabe? E a gente também entra no pensamento de, por exemplo, será que tem vilões que não tem conserto realmente, que nem o Coringa? Porque o Coringa chegou ao limite de matar Lois Lane pra causar raiva no Superman, cara. Será que não foi culpa do Batman ele matar?
Porque o Batman, o Coringa mata, mas o Batman não mata o Coringa. Ele só prende, ele foge e mata. O Batman prende ele de novo, ele foge e mata mais pessoas. Então será que... Isso aí tem muito na Piada Mortal e no Arkham City do Batman, né? Esse negócio de não importa quantas vezes eu te prenda, você sempre vai fazer o mesmo, né? E não é nem por maldade, mas por o Coringa ser um cara que gosta de ver o mundo pegar fogo, como o nosso querido Alfred fala no Cavaleiro das Trevas. Então, pra concluir Gotham, por que Gotham é importante na sociologia? Porque Gotham ela realmente reflete o que eu falei de Durkheim, da sociedade implicar sobre o indivíduo, mas ela implica de diferentes maneiras, cara. O fato da sociedade de Gotham ser uma cidade deturpada só piora ela porque as pessoas, por exemplo, as crianças são o futuro de tudo, as crianças são o futuro da cidade. Então, se as crianças que são o futuro da cidade se corromperem igual a cidade então a cidade continua sendo a mesma coisa. É basicamente um ciclo eterno, né? Sempre vai existir um Batman para sempre lutar contra os vilões. E no momento que existe sempre o Batman, existe sempre o Coringa. E existe sempre outros inimigos. Que não vão cansar até o dia que um dos dois morrerem, né? E eu acho legal a gente ver esse conceito de... O Batman quer cuidar de uma cidade, sabe? Ele basicamente não quer deixar que as pessoas passem por o que ele passou, né, pelo trauma que ele teve, então ele procura sempre agir da forma correta, lidar com os vilões da forma correta, mas ele se preocupa com a cidade, até porque seria impossível até mesmo para ele cuidar do mundo inteiro, tá certo? Então aí que a gente entra pra mim no conceito do Superman, que é basicamente um deus na Terra, né? Quase toda história tem, né, mas o Superman tem muito disso de ser o Jesus da sociedade de super-heróis. Ele é um enviado, não de Deus, mas de fora do planeta Terra, para lidar com os problemas daqui. Ele sobreviveu à explosão de Krypton, todo mundo já sabe, quase Goku da vida, né? Mas ele aqui dentro do planeta Terra, vendo que ele tem um poder praticamente ilimitado, é o ser mais poderoso de todos, ele botou na mente dele, muito graças novamente ao poder familiar dele, dos Kent ter criado ele, porque, por exemplo, você pega o Superman entre a foice e o martelo, que é outro contexto que ele foi criado, então já mudou totalmente o conceito do Superman. Ele foi criado no socialismo. Exatamente. E agora, nesse conceito normal que a gente tem, do Superman mais conhecido entre todos, ele tem esse poder para vigiar a humanidade inteira. Então ele lida com crimes no mundo inteiro, ele tem também os seus vilões que, juntamente com ele, que é um alienígena, são alienígenas, são extremamente poderosos. Então a gente viu isso muito no Batman Superman e no Superman do Man of Steel. Aí a gente não pediu por essa ajuda, sabe? A gente não pediu para um cara de fora viesse cuidar daqui. Mas se ele tem a possibilidade de fazer, por que ele não deve? É porque ele vai trazer inimigos com um poder igual ao dele, que pode mudar tudo? Ou porque a gente tem medo dele se virar contra a gente? É porque a humanidade sempre temeu aquilo que ela não consegue entender, né? É um poder que não tem a capacidade de compreendimento de todos, né? A sociedade deve sempre pensar em conjunto, mas e se o Superman não fazer parte da sociedade, cara? Se ele não ligar pra sociedade em que vivemos? E se ele virar um ditador, como é Injustice, né? Com certeza. Por culpa de um problema pessoal, ele decide, não, eu vou ser um homem que tem que comandar a humanidade. E agora, cara, sério, será que o Superman do Injustice está errado ou tá certo? Porque, querendo ou não, apesar dele tirar totalmente a liberdade das pessoas que ele viveu e do que ele fez, ele acabou com a criminalidade. Sim, mas aí que a gente mora com um problema novo, né? O ser humano, pra mim, e por muitas interpretações, ele tem que ser livre pra tudo que ele quiser. Com certeza. Mesmo que seja pro bem ou pro mal. A liberdade de Platão, na verdade, ela é dita, não lembro se era Platão ou Aristóteles, mas ela é dita como a liberdade que começa e acaba onde você começa a interferir na liberdade de outro indivíduo. E vamos ser realistas, né, cara? É uma frase que é meio medonha, mas se não houvesse criminalidade, cara, o mundo basicamente não seria o mesmo. Com certeza. Eu não tô defendendo a criminalidade, é claro. Mas também se ela acabasse totalmente, cara, olha o que isso afetaria o nosso mundo ao redor. Você vê que até mesmo o próprio capitalismo, ele se motiva em alguns momentos, né? Não do seu conceito, mas da realidade, né? Da forma tátil dele, muito do que a criminalidade acaba tendo, né? Esse conceito de pegar sem um trabalho, sem esforço próprio, você furtar a coisa dos outros, e aí você tem que recuperar através do trabalho, novamente gerando mais coisa pro mercado. Então você vê o Superman no mundo dele, cara, o mundo chega a ser cinza, o mundo chega a ser... Porque a ditadura em si,
tanto do Superman quanto do mundo real em si, é uma imposição que acaba com a liberdade. Não é, por exemplo, um contrato social em que você involuntariamente abre mão do seu bem individual para o bem coletivo. Às vezes não é bem lidado assim, dependendo da sociedade, mas você vê que, mesmo assim, você tem uma liberdade, não é completa, mas você tem ainda a liberdade um pouco, sabe? Você tem o direito de fazer coisas que você quer, mas é claro, desde o momento que você falou que atinge do outro, você sabe que você provavelmente vai ter que pagar por isso. Aí seja no âmbito penal ou qualquer outro âmbito aí do direito, ou até mesmo socialmente, não sendo crime ou sendo qualquer outra área, você vai pagar de alguma forma. Cara, e é até meio errado você pensar, mas sem a criminalidade nós não teríamos nada. Em quesito de ficção. Exatamente. Porque todas as boas obras de ficção surgem disso. Não teríamos Cavaleiro das Trevas, não teríamos Ótima, não teríamos quadrinhos mais quase. Porque se você tem super-heróis, com quem eles vão lutar se não tem vilões? Sempre tem que ter pelo menos um banco sendo assaltado. Infelizmente. Cara, como você falou, o homem é o lobo do homem. Porque nunca, jamais deixará de existir criminalidade no mundo. O que podemos é diminuir isso, mas nunca deixará de existir. Porque aí você já entra, por exemplo, no Capitão América Soldado Invernal. Você vai presumir que a pessoa pode cometer algum crime, né? No caso deles, você ia presumir mais ainda. Você ia especificar para uma pessoa só. Mas agora, uma sociedade em que você não tem como entender exatamente a mente de uma pessoa individualmente. Você, vai limitar ela ao ponto de que a vida dela tem que terminar, ou tem que ser cessada, ou privada de liberdade, sendo que ela nem cometeu algo que ela poderia cometer. É que nem o pensamento do próprio Guerra Civil 2, né? O que vai acontecer nos quadrinhos, em que eles descobrem, eles têm um dado de saber quem vai cometer tal crime no futuro. E tem pessoas que querem prender essas pessoas agora, e tem pessoas que querem não prender elas agora, porque as pessoas têm a liberdade de escolha sobre o seu destino. O que você faria? Se você soubesse que fulano de tal ia morrer e você não poderia nada fazer, que você poderia prender a pessoa que fez isso antes, quando era um bebê ainda. É aquela questão, né? Você mataria o bebê Hitler se você voltasse no tempo? Eu não mataria porque as consequências para a linha do tempo seriam catastróficas. Viu o Hip Hunter atrás da gente. Isso também a gente vê, por exemplo, no Barry Allen, né? Essa questão de alterar um negócio que pode mudar tudo, né? Já falando de linha do tempo, de questão de outra linha temporal. Você alterar alguma coisa, seja pro bem próprio ou bem coletivo, cara, isso aí tem coisas de proporções enormes. Às vezes um crime ou alguma coisa negativa gera uma coisa positiva. Ou então, por exemplo, como eu gosto de falar, né, que o Jovem Nerd me ensinou e eu sempre falo isso pra tudo, toda uma boa ação vem com uma punição. Então, você desfavorecendo uma boa ação ou desfazendo uma boa ação, uma má ação, que isso poderia resultar? Isso é aquela história de, durante um crime eu acabei indo parar na delegacia e quem tava lá? A mulher da minha vida. Aí pronto, tive filhos e meu filho se tornou um gênio da medicina e curou o câncer. Agora imagina se não houvesse esse crime. Será que o câncer teria sido... a cura do câncer teria sido criada? Então é um questionamento super válido pra mim. Na verdade, o Barry Allen da série, ele foi um babaca muito grande, ele não teve um pensamento sociológico, né? Porque ele arriscou a vida de todo mundo em Central City pra poder salvar a mãe dele. Eu quero falar sobre a criação do soro do super soldado. O soro do super soldado, ele foi criado realmente por um bem coletivo. Que é, por exemplo, o Capitão América, ele foi criado por um bem coletivo. Apesar disso, ele foi criado com uma ideologia americana, de capitalismo e etc. Então você pega, mas ele não foi o único experimento do super soldado. Você pega algo que foi criado por um bem coletivo para ganhar a Segunda Guerra Mundial e pega isso e leva para a questão do Hulk. O Hulk foi uma tentativa de recriar os rolos do super soldado com raios gama que deu muito certo. Por um lado e muito errado por outro. Nós todos sabemos que o Hulk, na verdade, ele não queria um bem geral, assim. O General Ross queria usar o Hulk como uma arma de guerra americana para não fazer o bem pro mundo, para não fazer o bem para a sociedade. Porque tem várias sociedades. Tem a sociedade da Taquara, a sociedade do município do Rio de Janeiro, a sociedade do estado do Rio de Janeiro, a sociedade do país Brasil. Nós temos várias sociedades. Então, vamos lá. Qual sociedade é mais importante? A sociedade americana ou a sociedade global? Então você acha que se o General Ross tivesse o Hulk, tivesse empoderamento do soro do soldado, ele ia fazer bem pro mundo todo ou ele ia visar mais as finalidades capitalistas dos Estados Unidos? Então você tem que pensar nisso
que o bom pra sociedade não é pra sociedade em que você vive, assim. É pra sociedade num contexto geral. E é bem legal ver o conceito que eu gosto muito do Homem-Aranha, que ele também é um vigilante, mas ele, por ser um garoto, e por ter seus problemas próprios, né? Ele não tem esse tão sério de questão social. Mas mesmo assim tem coisas que são implícitas, né? Ele é o nosso querido amigo da vizinhança. Então ele tem essa função de cuidar dos arredores da cidade dele, que é o que está na mão dele, né? De Manhattan, Nova York. E ele, na maioria do tempo, não está prendendo os bandidão, né? Os vilões dele. Ele está cuidando dos vilões mais civis. E com o Homem-Aranha, o seu Homem-Aranha, os crimes não deixaram de acontecer, entendeu? E o que eu acho mais legal disso tudo é que mesmo assim, ele sabendo que se ele um dia morrer, e que se ele um dia não tiver ali presente, né, pra cuidar dos crimes, ele tem a obrigação de estar lá, né? O Tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, só do fato dele ter esse poder, é basicamente uma obrigação para ele usar disso pro bem, né? Usar disso pra ajudar a todos da sociedade. É um bem que ele não pediu, mas que foi dado a ele. Então ele sente essa obrigação de cuidar de tudo, como por exemplo é no Super-Homem, como a gente falou. O próprio Homem-Aranha, ele tem isso dentro dele. Então ele fala isso até pro Tony Stark no Guerra Civil. Cara, assim, no momento que eu tenho esse poder, se eu não for ajudar a pessoa, eu tô fazendo errado, sabe? Eu tenho a possibilidade de ir lá e fazer alguma coisa, aí você coloca na sua vida. Se você não tem superpoder, mas você vê um acidente na sua frente, você tem a obrigação de ir lá ajudar a pessoa. Você tem essa função porque você pode ter a possibilidade de ir lá e salvar uma vida que pode afetar tanta gente, sabe? E o Homem-Aranha tem todo esse encargo de personificar isso, sabe? Eu acho isso tão legal. E é bem interessante ver também que, eu não sei qual história, mas tem uma interpretação lá que o Deus Todo-Poderoso da Marvel fala pro Homem-Aranha que o Homem-Aranha basicamente, assim, foi um incidente dele ter poder, mas ele é totalmente necessário pro mundo, sabe? Sem ele ali, as coisas seriam totalmente diferentes. Eu acho que o Homem-Aranha é mais um caso claro da questão do Batman, né, cara? Porque se você pensar bem, porque a Marvel não utiliza os nomes pra ela, mas Nova York seria Metrópolis, mas mesmo assim, a criminalidade criou o Homem-Aranha, se você pensar bem. Tio Ben morrendo, né? Exato. E até por várias interpretações por egoísmo dele, né? O egoísmo de querer ganhar dinheiro com os poderes, o egoísmo de não se preocupar com um criminoso só. Aquilo ali já acabou com a vida dele. O próprio pensamento de grandes poderes vem grandes responsabilidades é um pensamento sociológico. Se você tem um poder para poder mudar a cidade que você vive, você mudaria pra você ou mudaria tudo pra melhor? Defenderia as pessoas? E pra mim um conceito interessante que não é exatamente super-herói é o Hulk, né, cara? Porque o Hulk não é um herói de fato. Ele até tá ali com os Vingadores, aí nos filmes, ele atua pra ajudar a humanidade, mas ele é aquele negócio do monstro, sabe? Ele não é um monstro bambam, é um monstro mesmo. Ele tem isso dentro dele, né? Essa dupla personalidade. Ele é uma hora o Bruce Banner, o gênio, outra hora ele é o Hulk, o monstro, né? O gigante Esmeralda. E ele quer uma cura pra ele, sabe? Ele tem a possibilidade de salvar tudo no mundo. Ele é um ser ultra poderoso, sabe? Ele pode acabar com qualquer tipo de ameaça. Mas ele entende que dentro dele aquilo ali não é ele. A qualquer momento ele pode se virar contra a humanidade, a qualquer momento ele pode causar grandes prejuízos, como é o que a gente vê, como novamente eu falei no Superman. Ele é um ser tão poderoso que ele sabe o poder que ele tem e sabe o que aquilo pode resultar. Até porque se a gente fosse ver, na minha interpretação, se o Hulk desde o começo que ele ganhou os poderes soubesse controlar a forma dele de gigante, eu acho que ele não queria tirar aquilo dele. Foi os traumas que ele passou, as pessoas que morreram por causa dele, que fez com que ele quisesse procurar uma cura, quisesse não efetivamente lidar com o mal, mas querer defender o mal que é ele mesmo, sabe? E é legal ver interpretações de história do Hulk, que ele tem outras personalidades, ele tem outros Hulks dentro dele. Você tem a transformação do ego dele sendo exposto em várias formas. Tem o Hulk cinza, o Hulk normal, você tem, por exemplo, o Maestro, que é o Hulk que se tornou um deus poderoso ditador. E é legal ver que o Hulk, quando ele tá em sociedade que aceita ele, né, que ele não tem esse preconceito, como é, por exemplo, no Planeta Hulk, ali ele não procura destruição, ele procura ser um ser amigável, ele procura ser um ser do mais simplório possível, sabe? No momento que ele sabe que ele vai ser repreendido, no momento que ele sabe que ele tem a possibilidade de afetar e matar outras pessoas, ele procura, o Dr. Bruce Banner, né,
procura querer cuidar a si mesmo desse poder enorme que ele tem. Eu acho que o Hulk, no caso, é o contrário do Homem-Aranha, né? Que ele ganhou poderes pra ajudar a sociedade, mas ele não pode ter esses poderes porque ele não consegue controlá-los, então ele vai fazer um mal. Então, ao mesmo tempo que ele tira um dom que poderia ajudar, ele na verdade está salvando a sociedade. Ele até tenta, né, por exemplo, a gente vê nos Vingadores, que é o fato dele controlar, mas no momento que ele perde o controle de novo, né, pela primeira vez, acredito eu, que é contra o Hulkbuster, aí ele já se decide que ele vai embora, que não tem como ele lidar com isso. Vamos falar de Guerra Civil, Marcelo? Vamos aproveitar o tema, o hype. Exato, nosso hype da semana passada, quem não escutou o podcast está na descrição. Exatamente. E vamos usá-lo porque a Guerra Civil é importante para a sociologia. É importante em todos os aspectos. Com certeza. Porque, por exemplo, você é aquela merda questão do tamanho da sociedade. Eles queriam que, em geral, resumindo, a Guerra Civil nos quadrinhos queria que os heróis se alistassem, né, e fossem um meio de instrumento do governo, manipulado pelo governo. Da ONU, na verdade. Mas será que isso seria um bem a todos ou aqueles que estariam endereçados à ONU? A ONU não tem pensamentos além da sociedade, não tem influências próprias dela? Será que ela não manipularia os Vingadores para fazer algo? Ou então um supervilão entrar na ONU e controlar eles dos Vingadores para fazer algo ruim dentro disso? É bem interessante que antes do filme e antes de eu começar a ouvir outras opiniões, você meio que tende a ir pro lado do Capitão América, né? Porque, de fato, Capitão América é o cara que luta pela liberdade, pela individualidade dos super-heróis. O fato de que, por exemplo, você pega uma sociedade que já passou por registro, no caso, os Incríveis, por exemplo. Eles foram registrados, por causa também de um incidente. Mas e aí? Eu acho muito legal a coisa do filme dos Incríveis, né? Que o cara quer se suicidar, mas o Senhor Incrível não deixa, sabe? E aquilo ali não cabe a ele escolher. Então a gente vê que esse tipo de coisa, né, que leva o registro, vale muito a pena ser debatido. E agora eu meio que fico um pouquinho, eu entendo um pouco o lado até do Homem de Ferro das HQs, sabe? Que, poxa, você pega aí, super-heróis são seres que, tá certo, eles precisam ter a sua liberdade, eles precisam ter o controle das suas atitudes, mas e aí, cara? Você tá numa sociedade, você não tá sozinho, você tá querendo quase ser um ditador a ponto de decidir quem você vai salvar ou não, sabe? Você tá ao ponto de escolher se, eu devo ir até esse local, lidar com esse problema, mas e aí? E aí, cara? Você tem esse poder mesmo de fazer isso? Você é soberano? Você é acima de todos? É um questionamento que eu entendo também, as duas partes, que eu acho muito legal ver isso sendo colocado, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Exato, né? Os dois têm a mesma finalidade, mas meios diferentes. Eles querem um bem pra todos, mas mesmo assim eles não conseguem se entender, né? Porque, poxa, você pega aí o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele, nos filmes, cara, ele vem se moldando a cada filme da Marvel de uma forma tão legal. O fato de ele tentar mudar o problema que ele criou, né? Com o fato de, na época que a indústria dos Starks era armamentista, e, poxa, financiaram sem querer, né? No caso, sem conhecimento dele, guerras no Oriente Médio. Você vê que ele também, a própria forma que ele tentou lidar com isso, de trazer paz mundial com o Ultron e tudo mais, e aquilo, cara, trouxe fim a tanta gente, como ele fala, né, a paz mundial, ele criar a paz, aquilo ali, cara, é uma atitude totalmente egoísta dele, por mais que seja por um bem maior. E você entende quando o fato dele se sentir tocado pela mãe que morreu, pelo filho da mãe que morreu, e tudo que aconteceu, o fato que ele se sentiu tocado, você entende até o lado dele criar o registro no filme, né? Nos quadrinhos ele tende a ser meio vilão, ele tende a passar dos limites, contratar vilões pra fazer merda, e prender a galera por vontade própria na zona negativa. Então você vê que ele tem uma visão boa, mas pelas atitudes dele acaba se tornando deturpado. E eu acho que, além da Guerra Civil, eu acho que a discussão mais importante nisso é a Demolidor versus o Justiceiro, também representado na segunda temporada, cuja qual falamos em podcast também, Marcelo vai deixar na descrição. Daredevil, ele tem as mesmas atitudes do Justiceiro, ele faz a justiça com as próprias mãos. Ele é um advogado de dia, ou seja, ele preza pela justiça, pelo passamento, ele é o judiciário, né? Ele quer ser todos os poderes, né? Mas de noite ele faz o trabalho dele. Só que nesse trabalho, mesmo assim, ele acredita na revolução, na transformação do ser humano. Ele acredita que mesmo alguns segunda bandidos... chance, basicamente, na segunda chance. Tanto é que ele defende na série um vilão que a gente percebe que não é tão vilão assim.
E por outro lado temos o Justiceiro, que ele é a pessoa que também faz a justiça com as pessoas, mas ele não acredita na segunda chance. E ele mata, entendeu? Ele não... quem encontrou com o Justiceiro, você vai pra vala. E todo mundo discorda dele, mas será que o Justiceiro realmente está errado? Será que realmente, pelos criminosos matarem... Pô, ele perdeu toda a família pra criminosos, cara. Será que... Porra, se não tivesse mais criminalidade, ele não teria que perder todo o amor da vida dele, entendeu? Sim. É aquela questão, né? Bandido bom é bandido morto. Normalmente quem passou por um trauma desse, ou quem já sofreu algum tipo de criminalidade, tende a ter, não são todos, é claro, mas tendem a ter esse pensamento, porque viveram na pele, eles acabaram sendo privados de alguma coisa por conta da criminalidade, então você entende o lado das pessoas. Mas e aí? Você, poxa, eu conheço pessoas, eu tenho uma prima que tem um marido, né? O ex-marido, não sei se tá casado ainda. Mas o cara, ele quando foi adolescente, ele foi preso por furto. Ele roubou um carro. Na época ele a mulher dele tava quase tendo um filho. E durante bons anos da vida dele ele ficou privado da liberdade. E quando ele saiu, ele não quis mais fazer isso. Ele passou pelo sistema penitenciário, ele passou pelo processo penal. E ele voltou como uma outra pessoa, ele despreza esse tipo de coisa, ele não quer mais isso e ele quer viver a vida dele em paz, sabe? E foi uma atitude errada que ele tomou, mas poxa, imagina, o cara roubou um carro e ele vai ter que ser morto? Poxa, você ia criar um órfão no mundo, você ia ter todo tipo de efeito negativo para uma criança, e em troca de um cara que poderia voltar a fazer crime ou não, ele não voltou. Mas da mesma forma que também tem gente na cadeia que sai de lá e volta pior. E tem casos e casos, né, cara? Porque, por exemplo, você pensa na pessoa que rouba. Ela rouba pra poder se sustentar ou pra poder viver. Então as pessoas precisam de regalia. É aquele que rouba também por roubar, né? Exato, já vi gente que quer pela graça da coisa. Novamente, não estamos defendendo ninguém ou criticando ninguém. Estamos realmente abrindo disco. Cara, a sociologia são discussões. Você tem que botar em pauta e discutir aqui se você concorda, se você não concorda. Se você, cara, pretende seguir fazer faculdade, seguir alguma área acadêmica, cara, você tem que estar aberto à discussão, é debate o tempo inteiro. Exato. Sua opinião não é a que prevalece. Você tem que realmente pensar. Então, por exemplo, será que o crime de estupro, será que ele seria vítima da sociedade? A pessoa que pratica o estupro? A pessoa rouba ou por necessidade, ou porque quer comprar alguma coisa pra ela, certo? Mas será que o estupro realmente é algo que é vítima da sociedade ou a pessoa realmente tá sendo errada? Por exemplo, será que só porque eu estuprei alguém eu tenho que morrer? Não vou falar minha opinião aqui, mas eu acho que é um crime, o pior crime possível, principalmente se for com menores de idade, cara. Porque isso é muito visto também como uma doença, né? A maioria dos estupradores, isso aí eu tô generalizando novamente. Mas eu já vi vários casos que isso passa do âmbito já de escolha, né? Mas também tem... Cara, você tem até estupro entre casais, cara. É uma coisa que você pensa que não pode existir, mas existe, sabe? São várias situações que você nem imagina e que também vale debate. Então existem pessoas e pessoas, discussões e discussões. Existem sociedades onde isso pode parecer normal, onde sociedades que... Sei lá, por exemplo, no Oriente Médio, em países assim, geralmente o estupro não é uma parada errada lá, entendeu? Que a mulher não significa nada, mas aqui é uma parada, pra mim, é um dos piores crimes que pode ser cometido, entendeu? Então, sinceramente, você acha uma pessoa que estupra, ela merece uma segunda chance? Ou será que ela realmente fez isso por um... não tem a probabilidade dela ter feito isso realmente por necessidade, cara? Pô, pensa só. Você rouba porque você precisa de dinheiro. É uma consequência do capitalismo. Você precisa de dinheiro. Então é uma necessidade. Mas será que o estupro seria uma necessidade? Então será que ele deveria ser perdoado? Por assim dizer? Eu não tô... De novo, caraca, eu quero repetir isso porque vai ter gente xingando a gente. Que vai ter gente falando que ou vai falar que a gente é estuprador, ou vai falar que a gente tem que matar todo mundo. Sempre vai ter. Por isso que eu gosto do direito, cara, que é sempre a questão seguinte, você não tem certo ou errado, é sempre o depende. Exato. Porque cada caso é um caso, velho. Você não tem como generalizar quando você lida com vidas humanas, com pessoas que são pessoas, cara. Uma vida é preciosa, você não tem como simplesmente definir da forma que você quer. Exato. Então, novamente, nós não estamos revelando nossa opinião ao público.
Nós estamos trazendo discussões que nós achamos importantes, entendeu? Então, eu acho que a gente fugiu um pouco do tema do super-herói nesse final. Mas é isso, cara. Será que você mataria ou você prenderia? E se a pessoa que você prendeu fugisse e matasse sua mãe? Ou então, será que a pessoa que você matou podia se curar e virar um médico? Então, basicamente, esse foi o episódio. Por favor, não deixe de comentar, se quiser debater. Esse episódio é pra debater, hein? Esse aí teve muito conteúdo pra se dialogar, né? Novamente, eu agradeço a todos que escutaram. Eu peço sempre para que vocês tenham a mente aberta para todo tipo de assunto. A gente vai deixar links aí na descrição para vocês conhecerem. E não esquece também de avaliar o vídeo. Não esqueça de ver nosso site, acompanhar nossa página no Facebook, ver todos os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal. Procure mais saber sobre as discussões que trouxemos, são interessantes. Discutam nos comentários, cara. Pense, compartilhe seu pensamento, você concorda com o que falamos aqui e o que você acha. E não seja bullying, amiguinho. Respeite a opinião do próximo. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por ter nos aguentado até aqui. Um abraço.